Então agora eu vou te contar as 3 principais técnicas que eu utilizo para você poder pegar aqueles livros que estão parados aí na sua casa e ler todos eles. Eu vou dividir em 4 etapas. E as etapas 2, 3 e 4 são etapas e técnicas que são utilizadas no método 4 passos da leitura. Mas o passo 1, etapa 1, são hábitos de uma leitura lenta, de uma forma ultrapassada de leitura, por falta de atenção, e talvez você, sem saber, pode estar cometendo um desses hábitos agora. E o primeiro hábito para a gente desfazer é a subvocalização, que é mexer a língua, mexer a boca, repetir aquilo que você está lendo através da fala. Isso é um hábito que vem lá da sua infância, quando você lia na escola e repetia cada palavra em voz alta. A professora sabia que você estava lendo. O que acontece é que o olhar e o cérebro funcionam em velocidades muito mais altas do que a sua fala. Então acaba que você reduz drasticamente a sua velocidade de leitura quando você está subvocalizando, ou seja, repetindo aquilo que você está lendo através da fala, seja às vezes até de boca fechada, só mexendo a língua ali enquanto você está lendo. E eu vou te mostrar como identificar se você está fazendo isso. E se você estiver fazendo isso, ler em uma velocidade mais rápida vai te ajudar muito, para melhorar não só a sua velocidade de leitura, mas também a sua qualidade de leitura. E aí vai um teste bem simples, para você saber realmente se você faz isso ou não. Pega um texto qualquer, um parágrafo pequeno, aí você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua língua no céu da sua boca, vai colar a língua no céu da sua boca, óbvio, de boca fechada para não passar vergonha, e vai realizar a leitura desse parágrafo. Enquanto está realizando a leitura, você vai prestar atenção e observar o quê? Se a sua língua está tentando mexer. Se ela estiver tentando mexer dentro da sua boca, é um sinal ali que o seu corpo está dando que você está subvocalizando, porque você está tentando movimentar a língua, ou seja, tentando falar aquilo que você está lendo. E aí sim, essa é a prova e esse é o teste para você identificar se você está subvocalizando ou não. E se isso for o caso, isso tem gerado um cansaço desnecessário em você durante a leitura, porque você está gastando uma energia que não deveria estar gastando ali durante o processo de leitura. Isso reduz a velocidade da sua leitura, fragmenta a informação. E isso vai fazer gerar o quê? Uma dificuldade na compreensão do conteúdo, porque a informação está fragmentada em excesso e você está cansando mais do que deveria. Se você entende menos e cansa mais, é natural você ter o foco e a atenção reduzida durante o processo da leitura, prejudicando também a memorização. E o segundo hábito para te fazer é o de regressão. E aí você está lá lendo tranquilamente e alguma coisa te interrompe, seja o celular vibrando, seja uma notificação que chegou, ou algum barulho lá na rua. O que acontece? Você vai e volta lá no início da frase ou no início do parágrafo para refazer toda a leitura. É estimado que você perde em torno de 20% do tempo da leitura voltando para reler palavras, frases e até o parágrafo inteiro em algumas vezes. Sendo que na prática isso é como se você estivesse trocando 20% do tempo da sua leitura por 2% a mais de compreensão do conteúdo. Para evoluir na leitura, você vai ter que se acostumar a deixar passar essas palavras que você não leu e passar a prestar mais atenção. E isso é engraçado porque vai acontecer naturalmente a partir do momento que você souber que você não pode voltar para reler. Eu vou falar mais sobre isso depois. E o terceiro hábito, até mais do que um hábito, ele é muito mais uma crença que gera uma ação. É a crença de que se você ler mais devagar, você vai prestar mais atenção e aprender mais. Uma pergunta: quando o seu cérebro viaja mais em uma aula? Quando a aula está muito dinâmica, com muita informação nova, você está aprendendo bastante coisa? Ou quando está um tédio? Aquela coisa lenta, chata, uma informação que você já sabe. Quando que realmente você perde atenção? Numa aula dinâmica, cheia de informação e coisas novas? Ou em uma aula lenta, chata, sem muita novidade? Concorda que quando você está numa aula super lenta, e super entediado ou entediada, você acaba não prestando muita atenção, fica ali olhando o celular, procurando, caçando alguma coisa para poder fazer nesse tempo. É exatamente isso, acontece a mesma coisa na leitura. Quando você está lendo muito devagar, você não precisa se concentrar tanto, aí o cérebro viaja, vai lá longe, pensa no que tem para fazer depois ou amanhã. E é totalmente diferente quando você está lendo rápido, com muita informação para digerir em uma velocidade rápida e com um ritmo constante de leitura. Esses foram os 3 hábitos para a gente parar: a subvocalização, a regressão e a crença de que ler devagar vai te fazer prestar mais atenção ou aprender mais. Agora vamos para as técnicas que eu comentei que fazem parte do método 4 passos da leitura. Primeiro, para você treinar, você vai precisar escolher um livro que não é assim.
Esse livro aqui, ele tem linhas que são muito longas. Não é um bom estilo de livro para você começar a treinar uma técnica nova de leitura. Algo melhor é como esse aqui. A linha é mais curta, então você vai conseguir treinar melhor e deixar o seu treino muito mais confortável. Vai te permitir colocar em prática as técnicas que você vai aprender com mais facilidade. Outra coisa é o tamanho da letra. É legal um livro que tenha uma letra um pouco maior. Ou se você tiver um Kindle, coloca uma letra maior, pelo menos para iniciar o treino. Então, passo 2, etapa 2, é treinar a velocidade de leitura. Você pode utilizar o lápis ou uma caneta. Você vai seguindo a linha com o lápis ou uma caneta e vai lendo acima do lápis. O que acontece? Os seus olhos são muito bons e rápidos para seguir um movimento e não para criar um movimento. Então, ao fazer o movimento com a mão, com a caneta ou lápis e fazer os seus olhos apenas seguir o movimento, acaba que você consegue ter uma velocidade bem mais rápida de leitura e evita o hábito da regressão. A sua mão vai controlando a velocidade da leitura. E esse é o início da nova forma de leitura. Não é necessariamente ler o mais rápido possível para bater algum recorde ou alguma meta. Na verdade, é você controlar a velocidade da sua leitura e definir essa velocidade de uma forma que você tenha mais qualidade e constância na leitura. É como se você colocasse a responsabilidade da velocidade da leitura na sua mão e não nos seus olhos, pelo menos nesse início, tá? E você também pode variar. Se você tem um trecho que você julga ser mais importante, que você julga ser prioridade na leitura, você pode dar uma reduzida na velocidade naquele trecho com a sua mão. Em outros trechos que não tenham tantos detalhes, você já pode acelerar mais um pouco, mas eu vou deixar um alerta bem sério aqui, tá? Essa primeira etapa, essa primeira técnica, ela é uma técnica muito iniciante. É como se a gente estivesse comparando com o processo de aprender a andar de bicicleta. Essa técnica ela é comparada às rodinhas de apoio, que no início ela vai te ajudar, no início vai te dar mais equilíbrio, vai te dar mais confiança para poder se equilibrar e aprender a andar de bicicleta, mas que no decorrer do tempo as rodinhas de apoio vão te limitar mais do que ajudar. É necessário remover as rodinhas de apoio e fazendo uma comparação aqui, um paralelo com as técnicas de leitura, você remover esse hábito de utilizar o lápis ou uma caneta para poder guiar os seus olhos e ditar a velocidade. E existem exercícios e técnicas específicas para te levar para esse próximo nível. E é de extrema importância você avançar no processo de leitura, realizar esse processo completo. E se você não fizer esse processo de forma completa e ficar dependente do lápis, da caneta, no médio e longo prazo, isso vai te limitar a avançar na velocidade de leitura, vai te limitar na compreensão do conteúdo, vai te limitar na memorização do conteúdo. E daqui a pouco, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode dar o próximo passo para você realizar o processo completo e levar a sua leitura para um próximo nível. E a segunda técnica que você pode e deve usar é a visão periférica. Você consegue ver o que está aqui do lado, mesmo se você estiver olhando focado para mim. Por exemplo, os meus dedos, eu colocando as minhas mãos aqui, mesmo eu olhando para a câmera e olhando para você, eu consigo enxergar que as minhas mãos estão aqui do lado. Isso é a visão periférica. Então você, olhando para mim, você consegue ver o que está aqui ao redor, o que está aqui, né, atrás desse vídeo. Por quê? Por causa da sua visão periférica. A gente pode e deve usar a visão periférica quando estiver realizando a leitura de um livro ou de um conteúdo. E a técnica para isso vai ser criar linhas aqui nas bordas do livro, tanto na esquerda quanto na direita. Você pode começar excluindo uma palavra de cada lado. E aí, quando você estiver chegando na borda, lendo, você vai ler a penúltima palavra, automaticamente você vai ler também a última, utilizando a visão periférica. Quando você descer para a segunda linha, você vai iniciar pela segunda palavra e ler a primeira só com a visão periférica. Então, o que vai acontecer? Você vai ler mais rápido, utilizando o auxílio de um lápis, de uma caneta, e vai perder menos tempo nas bordas. Com isso, a gente vai ganhar em torno de 15 a 20% a mais de velocidade de leitura só com esse ajuste. Porque além de ter o auxílio do lápis e da caneta para aumentar a sua velocidade de leitura, você vai perder menos tempo nas extremidades da página, na borda do livro, utilizando a sua visão periférica. E esse é um tempo que você ganha e você consegue ir ainda mais rápido na leitura. E o melhor de tudo é que você consegue fazer isso sem ignorar e sem perder nenhuma palavra. É claro que só essas duas técnicas de utilizar o lápis ou uma caneta para regular a sua velocidade de leitura e também utilizar a visão periférica para poder acelerar a sua velocidade de leitura, elas não vão fazer mágica. Você vai ter um ganho na velocidade de leitura,
mas elas sozinhas não vão ser capazes de triplicar, quadriplicar e até multiplicar em mais vezes a sua velocidade de leitura, porque essas técnicas, elas são técnicas ainda no nível bem iniciante nesse novo modelo de leitura. Então você tem os primeiros resultados, mas ainda tem uma jornada de grandes resultados que você pode atingir, né, multiplicando aí 4, 5 vezes a sua velocidade de leitura, memorizando qualquer tipo de conteúdo, reduzindo sono, cansaço, você consegue aumentar muito o seu foco e atenção durante a leitura. E a terceira técnica é treinar o seu cérebro, treinar a sua mente. No início é comum você ter o sentimento e sensação de desafio, afinal de contas você está aprendendo uma nova técnica, você está migrando para um novo modelo de leitura e você estava nesse modelo antigo, você viveu utilizando esse modelo antigo a sua vida inteira. Então é um processo de adaptação natural. Você está aprendendo uma nova habilidade. E essa nova habilidade é em uma área da sua vida que você só aprendeu o básico, você só aprendeu o modo básico de leitura e você utiliza esse modo básico a sua vida inteira. No início, você vai ter um sentimento diferente enquanto utiliza essas novas técnicas. Você pode até se sentir como se não estivesse lendo como realmente deveria. E isso é natural e é apenas um processo de adaptação. E o legal é que logo após o primeiro dia, mesmo que você tenha tido essa sensação diferente, esse sentimento diferente de adaptação, você vai perceber que quando você for conversar ou comentar com alguém sobre o conteúdo que você leu, que o conteúdo ele vai fluir de uma forma muito natural e você vai lembrar daquilo que você leu de uma forma muito natural e muito mais fluida do que anteriormente. Isso acontece porque quando você armazena uma informação na sua memória, ali quando você está estudando de uma forma lenta, é um armazenamento muito superficial. Você armazena essa informação no que a gente chama de memória de curto prazo. E quando você utiliza essa nova técnica de leitura, essa nova forma de leitura, e você está lendo ali, recebendo a informação em uma velocidade muito mais alta, de uma forma muito mais dinâmica, com emoção, com sentimento, com um foco e atenção maior, a forma que o conhecimento é armazenado é totalmente diferente. É igual quando você passa por uma experiência extremamente emocionante e aquilo fica fixado na sua memória por anos. Ela fica armazenada na memória de longa duração. É a mesma memória utilizada e que você consegue lembrar de coisas da sua infância, como a casa que você cresceu, as brincadeiras que você brincava. Porque mesmo que se passe muito tempo, você vai continuar lembrando dessa informação. E a informação ela funciona como se fosse uma corrente dentro da nossa memória. Se você lembra de um pedacinho dela, ela vem puxando diversas outras informações que estão conectadas a essa primeira informação. E aí é isso que acontece quando está na memória de longa duração. Se você lembrar de um trecho do livro, você começa a lembrar de outras partes dele. Se lembrou de um capítulo, conversou sobre aquilo, você vai começar a lembrar e trazer informações que estão conectadas com essa informação, com esse assunto, com esse tema que você falou. Vou te dar um exemplo bem claro disso. Nesse momento, eu estou lendo um livro que o nome é Ideias que Colam. Não sei se você já leu, inclusive é um livro muito bom. Se você não leu, fica a indicação. E esse livro, ele é escrito por Adam Hertz e Chip Hertz. São dois irmãos, não sei se o nome deles se pronuncia dessa forma. Esse livro, ele é dividido em 8 capítulos, contando com introdução e conclusão. O primeiro capítulo desse livro fala sobre simplicidade. O segundo capítulo fala sobre surpresa. O terceiro capítulo fala sobre concretude. O quarto capítulo fala sobre credibilidade. O quinto capítulo fala sobre sentimento. O sexto capítulo fala sobre relatos. E o primeiro e último capítulo, né, o 0 e o 8º, que seria introdução e conclusão, é sobre ideias que colam. Depois da conclusão, ele tem um outro capítulo que são exemplos práticos de ideias que colam. E eu estou no segundo capítulo desse livro. Como que eu consigo lembrar todos os capítulos do livro? Como que é essa informação? Justamente porque eu estou lendo ele e eu utilizo as técnicas que você vai aprender no método 4 passos da leitura. Por isso que eu consigo lembrar e falar tanto dos capítulos, quanto do autor desse livro, quanto do conteúdo dele de uma forma muito natural. No início é um processo de adaptação. Não fica na neuda de tentar lembrar e compreender tudo logo de cara. Você tem que viver o processo, até mesmo porque o resultado ele vem bem rápido. Em 2, 3 dias aplicando as técnicas, você vai ver que você já vai estar lendo de uma forma totalmente diferente que você lia antes. Não só ler, mas compreender e memorizar o conteúdo. Em 2, 3 dias, você vai perceber que você já vai estar lendo
de uma forma que talvez você nunca tenha pensado que poderia ler antes. Você não precisa de 20 ou 30 minutos no dia para poder exercitar, colocar em prática essas técnicas e aprender essa nova forma de leitura. Nos primeiros dias, você vai precisar de, no máximo, 5 a 7 minutos de prática. Isso já vai ser muito mais do que o suficiente. Começa aos poucos e aí você vai investigando qual é a velocidade, qual é o tempo que é confortável para você colocar essas técnicas em práticas e exercitar durante cada dia. E também investigar qual é a velocidade de leitura confortável para você. Isso vai depender de cada pessoa. O método 4 passos da leitura, ele é simples e objetivo. Para você entender um pouco melhor como que ele funciona, se o seu objetivo é multiplicar a sua velocidade de leitura, você já pode ir direto para o módulo M1, que é um módulo específico para quem quer multiplicar a velocidade de leitura. Agora, se o seu objetivo primário é aumentar o foco, clareza, compreensão do conteúdo, aí você já pode ir começar direto pelo módulo M2, que é um módulo específico para esse resultado. Agora, se o seu maior objetivo e a sua prioridade é aumentar a memorização do conteúdo que você lê e aprender a memorizar qualquer tipo de conteúdo, você já pode ir direto para o módulo que nós chamamos de M3, que é um módulo específico para memorização. E se você é aquela pessoa, né, que tem como prioridade remover o sono, o cansaço durante a leitura, remover a distração durante a leitura, aumentando o seu foco, aumentando a sua atenção durante a leitura, você já pode pegar e começar direto pelo módulo M4, que é um módulo que vai te guiar para atingir esses resultados também. E para quem quer ter todos os resultados, tanto de memorização, quanto de foco, quanto de redução de cansaço e de sono, quanto de multiplicar a velocidade de leitura. É simples, é só você estudar todos os módulos e você tem a liberdade de estudar de acordo com a sua prioridade e urgência naquele momento. E, infelizmente, às vezes a gente ouve algumas bobeiras, né? Tem alguns comentários que dizem a comunidade científica não aprova esse tipo de leitura, isso é balela, isso é história. Já que a comunidade científica não aprova esse tipo de leitura, me diz por que as melhores universidades do mundo não só possuem estudos científicos sobre isso, como incentivam e utilizam essas técnicas de leitura, como, por exemplo, a Universidade Harvard, Cambridge, Princeton e diversas outras universidades no mundo. Se você pegar o ranking das top 10 universidades, mais da metade delas utilizam e incentivam técnicas de leituras avançadas. Mas você tem alguns bônus caso você queira dar um próximo passo e ter acesso ao método 4 passos da leitura de uma forma completa. E o primeiro bônus é a Masterclass Sprint. Então, se você tem TDA, TDAH, dislexia, déficit de atenção, esse bônus vai te ajudar extremamente. Por quê? Ele é um bônus focado para pessoas que têm essa dificuldade e entender de uma forma muito precisa, sem nem precisar ter disciplina ou até mesmo foco para poder colocar ele em prática. O segundo bônus é um curso que eu criei de algo que eu também utilizo, que é o seguinte, é como criar um segundo cérebro com o Obsidian. O Obsidian ele é uma ferramenta que tem auxiliado e acelerado o aprendizado em todo mundo. Não sei se você sabe, mas um segundo cérebro, ele auxilia e potencializa a compreensão e memorização do conteúdo. Não só isso, mas também a organização da informação. Ele faz isso através de integração e abstração da informação. E a essência é bem simples, né? Às vezes ele tem um nome complicado, mas no fim ele funciona como se fosse um aplicativo de anotações onde você tem várias possibilidades de organização e classificação do conteúdo e, além disso, você consegue conectar uma nota que você faz com outra. Então, isso cria uma árvore de conhecimento onde você pode navegar, voltar e avançar, se aprofundar em um tema, simplesmente conectando uma anotação com outra. Então é como se você tivesse um livro dentro de um livro, sendo que de uma forma muito mais simples, porque é uma anotação dentro de uma anotação. Inclusive, com o Obsidian, se você desejar, só se você desejar, você pode conectar ele a uma inteligência artificial da sua preferência. Com isso, você tem a possibilidade de perguntar e interagir com as suas próprias anotações. Então imagine como que você iria avançar nos estudos, avançar no conhecimento, se você pudesse fazer pergunta para as suas anotações, para anotações que você fez sobre um livro, e aí você ter uma resposta como se você estivesse conversando com aquela anotação que você fez. Você já imaginou como que isso iria melhorar e acelerar o seu aprendizado? O terceiro bônus, o terceiro presente para quem entrar no método 4 passos da leitura é o e-book Método 1000. Esse e-book ele tem ajudado centenas de leitores, professores, universitários, concurseiros. E só para você entender, né, ele é um e-book focado em multiplicar a sua velocidade de leitura. E o quarto e último bônus é o Hackeando a Memorização.
é um e-book totalmente voltado para a memorização. Nele você vai conseguir entender qual é o seu tipo de memorização, como que a sua memória funciona, tem testes para você identificar isso e qual é o modelo e qual é a forma mais eficaz para você estudar baseado no seu tipo de memória. Eu também preciso falar que o acesso ao método 4 passos da leitura ele é um acesso anual, liberado de forma imediata. Então, a partir do momento que o seu pagamento é confirmado, você já tem acesso tanto ao método 4 passos da leitura, quanto a esses bônus que eu acabei de comentar. Então, só para você lembrar tudo que eu acabei de te explicar, você tem o acesso ao método 4 passos da leitura, a Masterclass Sprint, ao curso Segundo Cérebro com Obsidian, ao e-book Método 1000 e ao e-book Hackeando a Memorização. Se você tem qualquer tipo de insegurança ou dúvida, eu vou te dar 30 dias de garantia incondicional. Isso significa o quê? Significa que você tem 30 dias para poder acessar o conteúdo, acessar o método, acessar os bônus, colocar em prática, olhar, ver se realmente é para você, ver se não é para você. Caso você não goste do que encontrar lá dentro, é só com um clique você solicitar o seu reembolso e eu te devolvo todo o dinheiro. Essa garantia de 30 dias, ela funciona para você que está em dúvida. Porque se caso você chegar lá dentro, não gostar do que você viu, por qualquer motivo que seja, você pode solicitar o reembolso com um clique, eu te devolvo 100% do valor que você pagou, sem qualquer tipo de pergunta ou ressentimento. E essa garantia ela é válida até 30 dias após a compra, que é tempo mais do que suficiente para você acessar, olhar, tirar todas as suas dúvidas e decidir realmente se é para você ou não. Então, se você abandona livros pela metade, se desconcentra durante a leitura ou lê e não entende aquilo que você leu, se você sente sono durante a leitura, se você não consegue dar sequência e concluir leituras, se você não consegue compreender o conteúdo que você acabou de ler, ou se você sente que a sua memória já não é mais como antes e percebe que multiplicar a sua velocidade de leitura, aumentar o foco, compreensão e clareza durante a leitura, também aumentar a memorização do conteúdo lido, remover o sono, cansaço, distração e tornar a leitura muito mais prazerosa, clica no botão aqui embaixo e eu te vejo lá dentro do método 4 passos da leitura.